Muito bem, então dando continuidade aí a parte que fala da questão do equipamento de proteção individual, atendendo lá a NR6 do antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. É importante eu tratar um pouco mais sobre a questão do cinturão tipo paraquedista. Apesar de que é um equipamento para ser utilizado, né, atendendo lá o que especifica a NR35, dentro da atividade da classificação vocês também vão fazer necessário o uso desse equipamento, tendo-se em vista que muitas vezes o acesso ao espaço confinado tem uma determinada profundidade, e essa profundidade, né, sendo ela ou não acima de 2 metros, há necessidade de ter algum amparo naquilo que envolve a questão de um trabalho em altura, né? Trabalho em altura é toda aquela atividade que é executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. Em muitos desses espaços confinados pode chegar a 5 ou até mesmo 10 metros de altura, ou seja, de profundidade. Então é importante, né, fazer uso desse equipamento quando necessário for, né, justamente porque é uma forma de amparar uma queda, né, quando sofre a queda, ser amparado por esse sistema de proteção individual contra a queda. Muito bem. Então, o equipamento que eu falo é esse aqui, né, que é o equipamento que vocês receberam aí no ano passado, 2019, como vestimenta essencial naquilo que envolve o trabalho em altura. Muito bem, esse equipamento aqui ele tem algumas peculiaridades, né? As fitas dele são de material sintético, ele apresenta pontos de ancoragem, né, como vocês podem ver, esses pontos aqui, né? Esses pontos, eles, dependendo do tipo de cinturão, né, tem uma certa configuração, né, outros têm outra configuração, dependendo da necessidade da atividade ou qual requer o uso, certo? Então, o equipamento de proteção individual cinturão, tipo paraquedista, ele não funciona de forma isolada. O sistema de proteção contra a queda, individual contra a queda, ele necessita de um ponto de ancoragem, necessita de um elo de ligação, né, que seria ou um talabarte, ou um trava-quedas retrátil, ou um trava-quedas deslizante. E necessita do cinturão propriamente dito. Esse cinturão aqui, ele apresenta como pontos, né, de fixação, né, do talabarte, ou do trava-quedas retrátil, ou do trava-quedas deslizante, um ponto dorsal, né, que seria esse ponto aqui, que serve para retenção de queda. Existem esses dois pontos na região dos ombros, que é para resgate, né, da vítima em um espaço confinado. Existem esses dois pontos peitorais, né, que seria para retenção de queda. E existem esses pontos, né, junto à cinta abdominal, que seria para posicionamento, beleza? Então, todo cinto, né, de segurança, ele é certificado, né, tanto pelo antigo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia, mas também ele recebe um selo da Inmetro, que é esse selinho que vocês podem ver aqui, né? A Inmetro, de uma certa forma, ela faz o seguinte procedimento, né, para certificar esses cintos. Existe uma norma técnica brasileira, a NBR, né, que faz parte da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que especifica certos requisitos, tanto de construção, né, como também de teste, né, dos equipamentos. Então ela diz como é que tem que ser feito esse equipamento, como é que tem que ser testado, né, para justamente verificar se ele se encontra, né, dentro das características técnicas aceitáveis, né, naquilo que envolve a proteção contra a queda. Então, com base nesses requisitos, o Inmetro lança lá uma RAC, que é são requisitos de avaliação de conformidade. E com base nesses requisitos, laboratórios credenciados pela Inmetro vai fazer o teste desses equipamentos justamente para verificar se está atendendo aquilo que foi especificado na norma técnica da BNT, beleza? Então, como é que se faz a vestimenta desse equipamento? É extremamente importante. Vocês têm que primeiramente verificar, né, aonde é que se encontra a argola dorsal do cinturão.
Ao segurar na argola dorsal, você vai ter uma visibilidade melhor, né, das partes que compõem o cinto. Então, tu vai saber que pela argola dorsal, essa parte aqui vai ser que vai vestir, né, os ombros, né, vai ser vestido aos ombros do trabalhador, beleza? Logo após eu localizo a parte que vai fixada, né, na coxa, né, do trabalhador. Então vamos lá, vamos colocar então o vestimento? Então primeiro calço as pernas. Logo após visto os ombros, né? Então eu visto como se fosse um macacão, na verdade. Então após colocado, eu vou ajustar, né, a região abdominal. Então tem essas fivelas aqui para ajuste. Ajusto a região abdominal e agora vou ajustar a parte peitoral, que é esse ajuste que tem aqui. Muito bem, pronto. Estou com o equipamento vestido. É bem rápido, bem prático, bem simples de colocar. É um equipamento leve, né? Ele atende bem às características como um equipamento de proteção individual, o qual a norma requer que seja confortável para o usuário. Então ela tem esse conforto. Tu pode ajustar, né, aos tamanhos da pessoa. Existe dois tamanhos, tamanho 1 e 2. Esse que eu estou vestindo aqui é o tamanho 1. Então você consegue configurá-lo, né, conforme as suas características físicas. Esse aqui é o outro equipamento que vem junto com o cinturão, né? Ele apresenta também uma norma técnica, ele também tem o selinho do Inmetro. E é um equipamento que vai servir como um elo de ligação entre o cinturão e o ponto de ancoragem. Esse equipamento aqui, né, todo talabarte que é para retenção de queda, ele tem que apresentar o absorvedor de impacto, que é esse dispositivo que tem aqui, que é um dispositivo o qual a fita, né, ou seja, a fita do talabarte, ela é costurada, né, nesta forma aqui, pode ser também no formato zigue-zague, em que a partir do momento que a pessoa sofre uma determinada queda, né, dependendo da força de impacto gerada nessa queda, esse invólucro aqui vai se romper e vai fazer com que se distribua, né, se dissipe, né, essa carga a ponto de que o trabalhador não receba toda a força de impacto gerada, né? Mas é um conjunto, né, que vai fazer esse amortecimento, tanto o talabarte como o cinturão também, né? Por isso que é importante que o cinturão esteja bem colocado ao corpo, né, tendo-se em vista para poder distribuir bem, né, essa força de impacto de forma mais ou menos uniforme no corpo, né, a ponto de não vir a comprometer alguma parte, né, específica do corpo do trabalhador, beleza? Então, o talabarte, esse talabarte, ele tem em seu corpo, né, essa parte que é o mosquetão, né, de grande orifício. Ele tem esse grande orifício justamente para facilitar clipá-lo, né, em estruturas, né, pode clipar na escada, em degrau de escada, aquele tipo marinheiro, por exemplo, quando não se tem lá a linha de vida vertical com o trava-quedas deslizante, né, que tu acopla também nas argolas do cinturão, né, tu pode utilizar o talabarte, beleza? Então o talabarte é extremamente importante. Ele tem esse outro mosquetão de pequeno orifício que vai conectado, né, nas argolas do cinturão. Então pode ir na argola dorsal ou na argola peitoral, né, que seriam os pontos de retenção de queda, beleza? Eu acho que seria praticamente isso, né, referente à questão do cinturão tipo paraquedista. Esse talabarte aqui, ele resiste a uma força de impacto de 25 kN, 25 kN quando aplicado nesse sentido aqui do talabarte. Importante frisar também no talabarte que ele é um equipamento de dupla trava,
né? Ele só vai funcionar se tu apertar as duas travas do dispositivo, né? Caso tu queira apenas, caso venha a bater na estrutura, né? Qualquer parte que venha a bater, né, no talabarte, ele não vai se abrir, só vai se abrir realmente se tu apertar nos dois gatilhos, né, de funcionamento do equipamento, beleza? Então é esta a real funcionalidade, né, do equipamento, e vocês têm que utilizá-lo da forma correta. Então verificar também se não existe nenhuma avaria, né, no equipamento antes de utilizá-lo. Ele tem essas fitas aqui, né, com cores diferentes, justamente, que é uma costura, que a partir do momento que ocorre uma queda, se alguma dessas costuras estiverem rompidas, né, o equipamento tem que ser colocado, ou seja, tem que ser colocado em desuso, né, ele não pode ser mais utilizado pelo trabalhador. Então é isso, pessoal. Fica aí as dicas naquilo que envolve o cinturão tipo paraquedista, que é um equipamento de proteção individual a partir do momento que não se tem lá uma proteção coletiva, né, ou quando não se pode evitar que o trabalho seja executado em altura. Até mais, pessoal.